Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre potência. Lembrando que no final do vídeo vai ter uma atividade, né? Você vai responder essa atividade, vai tirar uma foto e enviar para mim, né? Até 5 horas da tarde. E aí na quinta-feira a gente corrige essa atividade. Então vamos lá. Potências. Potências ela é escrita dessa forma aqui, ó. A elevado a N. Então, aqui no caso, o A eu chamo de base, né? E o N eu chamo de expoente. E a minha potência é isso aqui tudinho, ó, potência. Como é que eu resolvo essa potência? Eu repito o A, que é a base, repito a base, quantas vezes for o valor do meu expoente, multiplicando, né? Sempre multiplicando. Um exemplo aqui, ó, nós temos 5 elevado a 3, o 5 é a base e o 3 é o meu expoente. E aqui a minha potência. Como é que eu resolvo essa potência? Eu repito a base quantas vezes for o valor do expoente multiplicando. O valor do expoente é 3, então eu vou repetir minha base 3 vezes. 1, 2, 3. Multiplicando. Agora é só resolver. 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. E quando esse meu expoente for negativo, base, né, e expoente negativo, eu vou inverter essa minha potência. Vai ficar 1 sobre A elevado a N. Quando eu inverter essa minha potência aqui, ó, o expoente passa a ser positivo, né? Ele passa a ser positivo. Então, nesse caso aqui, o A é diferente de zero, porque se o A for zero, vai ficar, o N pode ser qualquer número. Vamos dar um exemplo aqui como se o N fosse 3. Então, se o A for zero, vai ficar 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0 vezes 0 é 0. Então, ó, esse meu denominador aqui, se o A for 0, vai ser 0. Não existe divisão por 0, né? Por isso que o meu A tem que ser diferente de 0. E quando eu tenho essa potência aqui com expoente negativo, que eu inverto ela, né? O meu expoente aqui, ó, no denominador, nessa potência aqui, ó, no denominador, vai ter que ser positivo, né? Eu inverto com essa condição do meu expoente passar de negativo para positivo. Se ele aqui tem que ser positivo, então o N tem que pertencer aos naturais, né? Os naturais são os números positivos, né? Então tá aí, tem essa condição. E aqui eu tenho um exemplozinho, ó. 2 elevado a menos 3, como é que eu resolvo? Eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 2, e esse expoente aqui, ó, é negativo, passa a ser positivo. Negativo passa a ser positivo. Então isso aqui vai ficar 1 sobre quem? Aqui eu vou repetir a base quantas vezes for o valor do meu expoente multiplicando, né? Ó. Vai ficar aqui, ó. A base é 2, o expoente é 3. Então eu vou repetir a base, que é 2, 1, 2, 3. 3 vezes que é o valor do expoente. E aqui vai ficar 1 sobre... Vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, né? Então tá aí, ó. Quando o meu expoente for negativo. Aí aqui eu tenho algumas propriedades, ó. A primeira propriedade, quando eu tenho multiplicação com as bases iguais, onde as bases são iguais, o que eu faço? Eu vou repetir, né, essa minha base e somar os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, tá aqui. Multiplicação de potência, tá aqui uma potência, tá aqui outra potência. De mesma base, então eu repito a base e somo os expoentes. Aqui um exemplo, 6 elevado a 2 vezes, menos 6 elevado a 2 vezes menos 6 elevado a 3. Então aqui potência, multiplicação de potência, está aqui uma potência, está aqui outra potência. A base é o expoente, base é expoente, então é uma potência. E essas potências, multiplicação de potência de mesma base, que é menos 6 e que é menos 6. O que eu faço? Eu somo os expoentes, ó. Repito a base, menos 6 e somo os expoentes. 2 mais 3, então vai ficar 6 elevado a 5, né? Porque aqui se eu fizesse, eu posso abrir posso fazer assim, ó. Se eu repetir se eu desenvolver essa minha potência aqui, vai ficar, vou repetir a base quantas vezes for o expoente, tá? Vai ficar 6, menos 6 vezes menos 6. Vai ficar menos 6 vezes menos 6, né?
multiplicando, e aqui eu vou repetir a base quantas vezes for o expoente, ó, vai ficar menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, isso aqui, se eu for transformar em potência, vai ficar menos 6 elevado a 5, né? Ó, porque eu vou repetir a base quantas vezes for o expoente, ó. Então eu estou repetindo a base quantas vezes for o valor do meu expoente, está aqui. Cheguei aqui, ó. E 5 é a mesma coisa que 2 mais 3. Né? Só para ficar bem esclarecido. A minha segunda propriedade é aqui a divisão, né? O quociente de potências de mesma base, né? Eu tenho uma potência, tenho uma outra potência, divisão. Então eu vou repetir a base, agora ao invés de somar os expoentes, eu vou subtrair, ó. Na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Aqui, 7 elevado a 5, dividido para 7 elevado ao quadrado. Divisão, né, de potências de mesma base. Potência de mesma base. No caso, a base é 7. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2. Então, vai ficar 7 elevado a 3. Que isso aqui, ó, a gente pode comprovar assim, ó. Esse 7 vai ficar 7 elevado a 5. Essa divisão aqui eu posso escrever assim, ó. 7 elevado a 2, né? E aqui, desenvolvendo isso aqui, vai ficar... Vou repetir a base quantas vezes for o expoente. Então, vou repetir o 7 multiplicando 5 vezes. Aqui, ó. 5 vezes. Aqui, ó. Vou repetir, desenvolvendo essa potência, vou repetir minha base quantas vezes for o valor do expoente. 2, né? E como se trata de divisão, 7 dividido para 7 é 1. Então, eu posso cancelar esse com esse e esse com esse, ó. Ficou 7 vezes 7 vezes 7. Se eu transformar isso aqui em potência, vai ficar 7 elevado a 3, né? Ó. 7 elevado a 3, ó. Essa potência aqui, se eu desenvolver, vou repetir a base, quantas vezes for o valor do expoente? 3 vezes, está aqui, ó. 7 elevado a 3, né? Que é a mesma coisa de eu subtrair meus expoentes. 5 menos 2, então tá aí. A terceira propriedade diz o seguinte, ó. Eu tenho A vezes B elevado a N. Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. A elevado a N vezes B elevado a N. Né? E aí aqui eu tenho um exemplozinho. Ó. 5 vezes 7 elevado ao quadrado. Esse 5 vezes 7 aqui ao quadrado é a mesma coisa de 5 vezes 7 vezes 5 vezes 7, né? Porque se eu tiver... Ou então aqui, ó. A gente, pegando o lado aqui das potências, a gente vai repetir a base quantas vezes for o expoente, multiplicando. A base não é 5 vezes 7, tá aqui, ó. Vou repetindo a base, quantas vezes o valor do meu expoente, né? Pronto, eliminando, como aqui está multiplicando, eu posso tirar o parênteses. Esse parênteses aqui não está influenciando em nada, né? Aqui, ó, nessa minha multiplicação aqui, lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera aí o meu resultado, né? Não altera o meu produto. Então esse 5 eu posso passar para cá, ó. Posso juntar 5 com 5 e 7 com 7. Aí aqui eu transformo em potência, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que 5 ao quadrado? Tá aqui. Vezes 7 ao quadrado, tá aqui, ó. Comprovando que 5 vezes 7 ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então tá aí, né? E a minha quarta propriedade? Quarta propriedade, aqui na multiplicação, aqui na divisão. Se eu tiver A dividido para B elevado a N, eu posso escrever isso aqui como A elevado a N dividido para B elevado a N. Tá aqui um exemplo, 18 dividido para 5 elevado a 4. Esse 18 dividido para 5, eu posso escrever como 18 sobre 5, né? Posso escrever na forma de fração. Elevado a 4. Agora eu vou repetir a base quantas vezes for o valor do meu expoente. É 4, então eu vou repetir multiplicando 4 vezes. Tá aqui, ó. Como na multiplicação, né? Eu multiplico os denominadores e multiplico os numeradores, eu posso escrever assim, ó.
18 eu transformo numa potência, que vai ficar 18 elevado a 4, né? Ó. Se eu desenvolver isso aqui, 18 elevado a 4, vou repetir o 18 4 vezes multiplicando. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto, aqui no meu numerador. No denominador, do mesmo jeito, ó, multiplicando. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 4. E aqui, essa minha fração eu posso transformar nessa divisãozinha aqui, né? Ó, 18 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Pronto, onde a gente queria chegar, ó, comprovando essa quarta propriedade. 18 dividido para 5 elevado a quarta potência, né? É igual a 18 elevado a quarta potência dividido para 5 elevado a quarta potência. Na quinta propriedade eu tenho uma potência, né, elevada a um expoente. Ó. Tem uma potência aqui elevada a um expoente. A elevado a m elevado a n. Isso aqui eu posso escrever como A elevado a m vezes n. Ó. Aqui eu tenho um exemplozinho. 7 elevado a 3 elevado a 4, né? Eu vou repetir essa base aqui, quantas vezes for o valor do meu expoente. Então, minha base é isso aqui. Então, eu vou repetir 7 vezes 3, vezes 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado ao cubo. 4 vezes. Isso aqui, ó, como está multiplicando, né? Ó, como está multiplicando, eu posso pegar isso aqui, bem aqui, ó, na primeira propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, eu somos expoente. Multiplicação de potência de mesma base, né? Ó, as bases tudo 7. Eu posso escrever como 7 elevado à soma dos expoentes, que é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Tá aqui. E 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Então, isso aqui fica 7 elevado a 12, né? E 7 elevado a 12, você percebe que é a mesma coisa de... Esse 12 aqui é a mesma coisa de 3 vezes 4, né? Que é o 12. Então é isso aí, né, pessoal? Dando uma revisadinha sobre potência. Você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser, caso tenha dúvida, né? E a gente vai, como exemplo aí, resolver 3 questõezinhas que ficou sem corrigir, né? Antes da suspensão das aulas. Então a gente vai corrigir essas 3 atividades aqui, servindo como exemplo. Então vamos lá, né, pessoal? Tá aqui as 3 atividadezinhas, ó. A primeira ele quer calcule as potências. Então aqui, ó, no item A, 5 elevado a 3, né? Minha potência, a base. Vou repetir a base, quantas vezes for o valor do meu expoente, 3, né? Sempre multiplicando. Então 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. No item B, minha base é 81 e o expoente, minha base é 89 e o expoente é 1, né? Então, vou repetir a base quantas vezes for o valor do expoente. Eu vou repetir uma vez. Uma vez que é o próprio 89, né? 127 elevado a zero. Lembrando que eu não falei, mas qualquer número elevado a zero sempre é 1. Então, 127 elevado a zero é 1. 4 elevado a 2. Então, eu vou repetir a base, que é 4. Quantas vezes for o valor do expoente, que é 2, né? 4 vezes 4, 16. E aqui, minha base é 6, então eu vou repetir a base. Quantas vezes for o valor do meu expoente, né? Ó, 5 vezes. E aí, quando você fizer esses cálculos aí, vai dar 7.776, né? 7.776. No item F, qualquer número elevado a zero sempre é 1. 13, vou repetir uma vez, que é o valor do meu expoente. Aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Repetindo a base, quantas vezes for o valor do expoente, é 4. Vou repetir 4 vezes multiplicando. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E aqui vai ser 1 vezes 1
vezes 1, eu vou repetir isso aqui 7 vezes, né? Isso aqui, independente do expoente aí, 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai ser sempre 1. Na segunda questão, ele quer escreva por extenso as potências e calcule. Então, escrever por extenso, então, aqui, essa potência, como é que eu vou escrever? Vai ser 3 elevado ao quadrado ou a segunda potência ao quadrado, ou então 3 elevado à segunda potência. E ele ainda quer que calcule, né? Então aqui vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Estou repetindo a base quantas vezes for o valor do expoente. 3 vezes 3, 9. Aqui, 2, você vai escrever 2. Aqui vai ser 2 elevado à quarta potência, né? E para calcular isso aqui, vou repetir a base. Estou repetindo a base quantas vezes for o valor do expoente. É 4, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. No item C vai ser 6, né? 6 elevado à sexta potência. E aqui para calcular vai ser 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes. E aí quando a gente fizer esses cálculos aqui, vai dar 46.656, né? 46.656. No item D, vai ser 10 elevado a... Você vai escrever lá 10 elevado à terceira potência. E para calcular vai ser 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Quando uma potência for 10, ou quando uma potência tiver a base 10, o resultado é só eu colocar a quantidade de zero, o valor que for meu expoente. O expoente aqui é 3, então vai ficar 3 zero. E aqui vai ficar 8 elevado à quarta potência, né? Você vai escrever 8 elevado à quarta potência. E para calcular, vou repetir minha base, quantas vezes for o valor do expoente, né? Expoente é 4, vou repetir multiplicando 4 vezes. E aí quando você fizer esses cálculos aí, vai dar 4.096. Vai dar 4.096. No item F, vai ser 4 elevado à quinta potência. Você vai escrever 4 elevado à quinta potência. E para calcular vai ser 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vou repetir multiplicando 5 vezes, que é o valor do meu expoente. Quando a gente fizer esses cálculos aí, vai dar 1024. Aí é a segunda questão. A terceira eu não passei. A quarta, escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma única potência. Então aqui quem é a minha base? A minha base é o 17. Está repetindo quantas vezes? 3. Então é o valor do expoente. Quem é a base? É o que está se repetindo, né? Então é 5 sobre 7. Quantas vezes foi repetido? 4. Então o valor do meu expoente. O que é que está se repetindo aqui? Que é a base, menos 3. Quantas vezes foi repetida? 1, 2, 3, 4, 5. Então o valor do meu expoente, né? E aqui no item D, a base é 10, que é o que está sendo repetido. E o valor do expoente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, 7, né? Então tá aí, pessoal. Uma correçãozinha, né, das 3 questões que foi passada, servindo como exemplo, né? E agora a gente vai para o conteúdo de potência de base 10 e notação científica. E aí, desse conteúdo, eu passarei a atividade. Então vamos lá, né, pessoal? Aqui, potência de base 10 e notação científica, né? Bom, potência de base 10, vamos observar essas potências aqui, ó. 10 elevado ao quadrado, vamos desenvolver essa potência aqui, vai ser 10
vezes 10, né? Vou repetir a base quantas vezes for o valor do expoente. 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3, potência de base 10, então aqui é a base 10, elevado ao expoente 3, né? Então vai ser, vou repetir a base, quantas vezes for o valor do expoente, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 elevado à quarta potência, vou repetir a base, quantas vezes for o valor do expoente, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 10.000, né? Aí você observa o seguinte, ó, o valor do expoente aqui é a quantidade de zero que eu tenho depois do 1. Ó. 10 elevado a 2, então eu tenho 2 zeros. 10 elevado a 3, 10 elevado à terceira potência, né? Então tem 3 zeros. 10 elevado à quarta potência, então tem 4 zeros. Aí vamos observar aqui, quando esse expoente aqui for negativo, a gente viu que quando o expoente for negativo, a gente inverte essa potência e o expoente passa a ser positivo, né? Então 10 elevado a 2, a menos 2, vai ser 1 dividido para 10 elevado a 2, né? Eu inverti essa minha potência e o expoente aqui passou a ser positivo. E 10 elevado ao quadrado a gente já sabe que é 100, né? Quando eu dividir 1 dividido para 100 vai dar 0,01. 10 elevado a menos 3, então vou potência de expoente negativo, eu vou inverter e o meu expoente passa a ficar positivo. 10 elevado a 3 a gente já sabe que é 1000. E quando eu dividir 1 por 1000 vai dar 0,001. Aqui, 10 elevado a menos 4. Então, vou inverter e esse expoente passa a ficar positivo. Está aqui positivo. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4. Está aqui, dá 10.000. E 1 dividido para 10.000 dá 0,0001. O que eu posso observar aqui? Eu posso observar que quando o meu expoente for negativo, né, o valor do meu expoente é a quantidade de casas decimais que tem, né? Ó. 10 elevado a menos 2, então 2, então eu tenho duas casas decimais, tá aqui. 10 elevado a menos 3, então 3, então eu tenho 3 casas decimais, tá aqui. 10 elevado a menos 4, 4, então eu tenho 4 casas decimais. Eu tenho 4 casas decimais, tá aqui, né? Ou então eu posso observar assim, ó. Quando ele for negativo, então eu tenho 2 zeros. Tenho 2 zeros à minha esquerda. Tá aqui 2 zeros à minha esquerda. Lembrando que a vírgula fica sempre entre o primeiro zero e o segundo. 10 elevado a 3, 3, então eu tenho 3 zeros à minha esquerda. Tá aqui os 3 zeros. 10 elevado a 4, então eu tenho 4 zeros à minha esquerda. Tá aqui os 4 zeros. E aí eu tenho alguns exemplos aqui. Ó. O primeiro exemplo, quanto é 10 elevado a 6? 10 elevado a 6, então esse 6 aqui é positivo, então é a quantidade de zeros que eu vou ter, né? Ó. 6 zeros, né? 1 milhão. E se ele for negativo? Se ele for negativo, é a quantidade de casas decimais que eu vou ter, ou então é a quantidade de zeros que eu vou ter à minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E o 1. Vai ter que ter o 1. Lembrando que a vírgula fica sempre entre o primeiro e o segundo zero. Quantas casas decimais? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, bem facinho. Aí, para calcular a potência de 10, né? E a notação científica? A notação científica é utilizada para escrever um número muito grande de forma resumida, utilizando a potência de base 10. Então, vamos ver. Notação científica está aqui, ela é escrita dessa forma aqui, onde o módulo de A tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, se o A aqui for, por exemplo, pode ser menos 7? Pode ser menos 7, porque o módulo de menos 7 é 7, e o 7 é maior do que 1 e menor do que 10. Pode ser menos 11? Não, menos 11 não, porque o módulo de menos 11 é 11, né? E 11 não se enquadra aqui. O 11 ele é maior do que 10, né? Então aqui o A tem que ser um número que seja menor do que 10 e maior ou igual a 1. E o N aqui, ó, esse expoentezinho aqui, o N tem que ser
tem que pertencer aos números inteiros, né? Então ele pode ser negativo ou pode ser positivo, ou então pode ser zero. Então aqui eu tenho um exemplozinho, vamos lá. Eu quero escrever esse número aqui em notação científica. Então vamos lá. Eu posso escrever assim, ó, 14 vezes 10 elevado a quanto zero? A 6 zero, né? Posso escrever 14 elevado a 10 é 14 vezes 10 elevado a 6. Então tá aí, posso escrever? Posso. Esse número aqui é 14 milhões, aqui também é 14 milhões, né? Mas só que esse A aqui, eu posso perceber que é o valor que está representando aqui, né? O 14 está representando o A. Esse A, ele é maior de que 10, então ele não pode ser, ele não está na forma correta de notação científica, porque esse número aqui tem que ser menor de que 10 e o 14 passa, né? Então o que eu devo fazer? Eu devo acrescentar, ó, bem aqui tem uma vírgulazinha, né? Ó, bem aqui, por 14 é a mesma coisa que 14,0, né? Esse zero aqui a gente, ele não conta. Então a gente subtém que a vírgula esteja bem aqui, ó. Então, se a vírgula está bem aqui, eu posso deslocar ela bem para cá, ó. Eu posso deslocar essa vírgula para cá, ficando 1,4. Agora 1,4 se enquadra aqui, porque 1,4 ele é maior do que 1 e é menor do que 10. Só que eu desloquei uma casa aqui, uma vírgula para cá, então eu vou ter que aumentar 1 lá no meu expoente. Vai ficar 10 elevado a 7. Ou então eu posso pensar assim, ó. Eu posso deslocar essa, começando a deslocar daqui, né, já que a vírgula está aqui, então eu posso deslocar essa quantidade de casa aqui. E a quantidade de vezes que eu deslocar vai ser o meu expoente da potência de base 10. Então vamos lá. Eu posso começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7. Então parou bem aqui, ó, 7. Então se parou aqui a vírgula, então tá 1, então ela tá 1,4, né? E eu desloquei quantas vezes? Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser o meu expoente, 7, né? Desloquei aí a vírgula 7 casas. E quando esse expoente aqui, ó, quando eu quiser escrever a notação científica com números decimais, podemos fazer assim, ó. 25, isso aqui 0,025, eu posso escrever como 25 sobre 1000, né? Quando eu dividir vai dar 0,025. Se eu quiser dividir, porque esse 25 aqui eu tenho que ter um número que seja, esse número tem que ser maior ou igual a 1 é menor do que 10. O 25, ele é maior do que 10. Então, eu posso dividir aqui por 10 o meu numerador e dividir o meu denominador por 10. Em cima vai ficar 2,5 e aqui vai ficar 100, né? Agora 2,5 eu já posso pensar que dá para me escrever na forma de notação científica, porque 2,5 é maior do que 1 e menor do que 10. Isso aqui eu ainda posso escrever assim, ó, 2,5 vezes 1 elevado a 100, né? Quando eu multiplicar, 2 vezes 5 vezes 1 está aqui. 2,5 vezes 1 é 2,5 dividido para 100. Aqui eu ainda posso fazer assim, ó. 2,5 vezes esse 10 aqui, ó, esse 100 aqui, é como se fosse 1. É como se fosse 1 dividido para 10 elevado ao quadrado, né? E esse 10 elevado ao quadrado, ele está bem aqui, ó. Bem aqui. Se eu quiser transformar ele em 10 elevado a menos 2, né? É só inverter, ó. Isso aqui é só eu inverter. Vai ficar 10 elevado a menos 2, né? Estou transformando ele em potência de base 10. Né? Então aqui vai ficar assim, ó.
vai ficar... Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 2,5 vezes, aí eu estou transformando essa fração aqui em potência de base 10, ó. Tá aí. Ou então eu posso pensar assim, ó. Eu vou deslocar minha vírgula para cá, ó. Deslocando minha vírgula para cá. 1, 2. Quando eu desloquei para cá, ficou 2,5, né, ó. Deslocando a vírgula para lá, ficou 2,5, né? Aqui é outra maneira de fazer. Então eu vou deslocar quanto? 1, 2. Desloquei 2, ficou o quê? 2,5, né, ó. 2,5 vezes. E quantas vezes eu desloquei? Vai ser o meu expoente negativo, né? 1, 2. Desloquei 2, então vai ser menos 2, né? Já que a gente está tratando aí de números de decimais. E aqui eu coloquei um exemplo 3, ó. Podemos fazer da maneira mais fácil, que é deslocando a vírgula. Então vamos lá. Vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a vírgula parou bem aqui, em 6,7. Não poderia parar aqui porque ficaria 67, né? 67 não é menor do que 10. Então ela para bem aqui. Vai ficar 6,7 vezes 10 elevado a quantidade de casas que eu desloquei a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negativo, né? 7 negativo. Então daí, pessoal, é um resumozinho sobre potência de base 10 e notação científica, né? E a nossa atividadezinha está aí no final do vídeo e eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida.